Olá a todos, estamos iniciando aí com mais uma videoaula sobre direito do trabalho, ainda tratando sobre direito coletivo do trabalho ou dissídios coletivos do trabalho, para dar continuidade aí, né, como nós vamos resolver então esses conflitos coletivos de trabalho que acontecem, e o dissídio coletivo justamente é a ação que vai tratar para resolver esses conflitos, né? E não são necessariamente conflitos que envolvam ali força física, mas conflitos que envolvam um certo atrito entre vontades, tá? Uma parte quer algo, a outra parte não quer entregar esse objeto, então nós temos ali um conflito de vontades, um conflito aparente. Então, senhores, a insatisfação social da classe trabalhadora, tá? E também a insatisfação da classe empresarial acarreta aí sucessivas batalhas que são travadas no âmbito judicial em busca de resolver esses interesses que se opõem, tá? Ante uma certa inércia do Estado. Aí gera-se ali esses tais conflitos. Então, senhores, na falta de uma solução mais legislativa, na falta de garantias protetoras, nós temos aí, senhores, grupos sociais que têm enfrentado várias situações e tentando adequar os interesses dos seus afiliados, dos seus associados, da sua classe trabalhadora, naquela eterna busca de equilíbrio entre capital e entre mão de obra, que a gente viu aí que já perdura anos e anos da nossa história, sempre esse choque entre capital e mão de obra. Então, senhores, nesse contexto de dinamismo socioeconômico, começam a surgir conflitos. Só que esses conflitos começam a sair da figura do indivíduo e começam a ter um alcance mais de coletividade, um alcance abstrato, digamos assim, generalista. Não temos mais indivíduos de forma determinada, nós temos coletividades. Não falamos mais de pessoas, de trabalhadores, falamos de coletividade, falamos agora de categorias. Então, esses conflitos passam a ter impactos maiores. Não é mais uma simples rescisão de um funcionário, mas talvez ali um reajuste salarial de toda uma categoria profissional. E diversas formas podem ser assumidas para a solução desses conflitos coletivos de trabalho. Temos o ajuste do direito, né? E ocorre ali quando há um entendimento direto entre o patrão e os operários, sem a participação de terceiros, como ocorre comumente aí no acordo coletivo de trabalho. Não tem a participação do terceiro, somente os empregados, representados por seus sindicatos, e os patrões, as duas partes, os dois polos da relação de trabalho. Não tem a intervenção de um juiz, não tem a intervenção de um Ministério Público do Trabalho, não. É somente empregados e empregadores. Claro que os empregados representados por seus sindicatos, tá? Correspondentes. E nós temos também a investigação, né? Pode ser que as partes queiram entrar com um dissídio coletivo para que um perito possa analisar e apresentar um parecer técnico sobre uma questão. Por exemplo, as partes querem reivindicar um adicional de insalubridade, então toda uma categoria solicita um perito para fazer uma análise se aquelas funções que aquela categoria profissional exerce, ela vai lá estar inserida na garantia de um adicional de insalubridade, tá? E temos também por questões conciliatórias, entrar aí com o direito coletivo, o dissídio coletivo, visando buscar uma conciliação, tá? E aí, senhores, é a participação de um terceiro, tá? Pode ser um conciliador ou um mediador, tá? Ou um juiz, e esse terceiro, representado pelo Estado, ele vai aproximar os pontos de vista das partes, tentando buscar ali concessões mútuas para compor o litígio voluntariamente, ou seja, a conciliação, nós temos a figura de um conciliador, uma figura ali trazida pelo Estado, tá? Um terceiro. Esse terceiro, diga-se de passagem, não vai ter um poder de decisão como um juiz teria em uma composição, uma heterocomposição, tá? Esse conciliador, ele só vai aproximar as partes, facilitar o diálogo para que elas entrem em um acordo. Por isso que nós temos as audiências de conciliação, até na Justiça do Trabalho, que são intermediadas por conciliadores assessorados por alguns magistrados, por alguns juízes. E temos a mediação. A mediação já é uma intervenção de um terceiro um pouco mais profunda, porque ao contrário do conciliador,
Esse mediador, ele vai fazer recomendações, esse mediador vai trazer conselhos, esse mediador ele tem um conhecimento mais profundo do que o conciliador sobre direitos, então ele vai ter uma ajuda melhor entre as partes. Geralmente o mediador vai agir em locais em que já havia um entendimento, já havia uma comunicação, ele vai restabelecer esses laços para que se faça ali um acordo. Então vejam que o mediador, para boa parte da doutrina e jurisprudência, ele tem um alcance muito maior, muito mais amplo do que simplesmente o conciliador. O conciliador ele é mais limitado, ele só vai estar ali intermediando o discurso entre as partes, mas o mediador ele consegue ter uma objetividade maior, ele consegue interferir de forma positiva, ele consegue convencer as partes, ele tem um conhecimento, ele vai mais profundo, ele vai esclarecer, ele mesmo vai propor alguns acordos, olha, por que vocês não fazem assim, por que vocês não fazem assado, você pode, por exemplo, recuar nesse direito, você pode avançar nesse direito. Então vejam que a figura do mediador ela é um pouco mais abrangente que o simples, que a figura do conciliador. Tá? O mediador geralmente da escolha das partes, e é bom que seja um perito, que entenda da matéria em que eles vão discutir, tá? E deve conduzir as negociações, propiciando ali às partes condições para que eles possam alcançar uma solução para a litígio, ok? Bom, e temos também a figura da arbitragem, aí, trazida pela Lei de 1996. As partes podem convencionar submeter o seu litígio a um terceiro, tá? E esse terceiro eleito pelas partes, só que esse árbitro ele vai formular um laudo e um acordo. Ele pode ser um técnico, um perito ou um leigo, mas a arbitragem pode ser jurídica ou pode ser por equiparação ou por equidade. E interessante também que outra forma de solução desses conflitos coletivos é, claro, a decisão judicial ou a jurisdição ou a jurisdicionalização do caso, ou a judicialização do caso. Então vejam que aí já é a presença do Estado juiz com seu poder, com toda a sua autonomia, com todo o seu poder decisivo, o seu poder imperativo e a submissão daquele conflito de interesse a uma jurisdição estatal que vai solucionar esse conflito através de uma sentença. Tá? Uma sentença coletiva, também chamada de sentença normativa, o que vocês verão em processo do trabalho, que o nome sentença normativa não é um termo muito correto, já que as decisões proferidas em dissídios coletivos geralmente são proferidas através de acórdãos, ou seja, turmas, colegiados, e não uma sentença que dá a ideia de ter sido proferida por um juiz monocrático, um juiz singular. Mas já ficou enraizado na doutrina desde o surgimento aí das questões de dissídio coletivo, lá no ano de 1937, né, quando o sindicato era ligado ao governo, ao Estado, época de Getúlio Vargas, então ficou enraizado esse conceito de sentença normativa e até hoje nós utilizamos. Lembrando que não são bem sentenças, mas sim acórdãos que são proferidos pelas turmas do Tribunal Regional do Trabalho em sede de dissídios coletivos. Existem também outras formas que você pode ter para solucionar os conflitos. Temos a autodefesa, é uma forma, tá, de você impor pela força a sua vontade sobre a vontade dos outros. No direito penal, a autodefesa ele é tido ali pelo artigo 345 do Código Penal, conhecido como exercício arbitrário das próprias razões. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você conheça o direito, você não pode, é seu direito, você não pode exigi-lo à força e acabar cometendo um crime. Tá? É isso que nós chamamos de exercício arbitrário das próprias razões. Aqui no direito do trabalho acontece parecido da mesma forma, só que existem algumas situações de autodefesa, de imposição da vontade de um indivíduo sobre o outro indivíduo, mas de forma regular. Por exemplo, nós temos a greve e o lockout. Tá? A greve é uma forma de paralisação, se não for observada aí as requisições da classe, né? O que aqueles trabalhadores querem reivindicar, se não forem observados, eu posso ter aí o que chamamos de greve. Vocês vão ainda estudar sobre o Instituto da Greve,
é tema para aulas futuras, mas é uma forma de autodefesa. Você impor uma condição pela força. Qual condição seria essa? Seria a paralisação dos serviços, tá? Que vai trazer aí um certo prejuízo para a empresa. Impor isso para a empresa de modo que você acabe forçando um acordo ou uma convenção, tá? Uma situação. Você impor pela força uma situação para o empregador. E a greve é a paralisação. Porém, para a parte da doutrina, tá? Parte da doutrina já vê a autodefesa, tá? Como manifestações que não cicatrizam propriamente em uma forma de solução de conflitos, e sim de criação e demonstração aí de uma insatisfação. Porque a greve, ela realmente não resolve. Ela inicia uma solução de um conflito. É uma forma de demonstrar ali uma certa insatisfação com uma situação apresentada. Temos também a autocomposição, que é uma forma de composição voluntária, onde as partes fazem concessões recíprocas, mesmo, tá, que sob a intervenção de um terceiro. Aí tem o conciliador mediador. Engraçado, é interessante notar que mesmo tendo a presença de um terceiro, ela é autocomposição, diferente do próximo, da heterocomposição. Só que vamos retornar para a autocomposição. Na autocomposição, as partes mesmo chegam a uma solução. Só que vejam que a presença do conciliador e do mediador não muda o fato desse acordo ser feito por autocomposição. Não muda, não altera o fato. Tá? Então vejam, senhores, que aí você tem a presença, você tem um conciliador, mediador, mas não é uma heterocomposição, perdão. Ainda continua sendo uma autocomposição. Okay? E a heterocomposição é a solução obtida através de um terceiro. Mas qual é a diferença do terceiro na heterocomposição para o terceiro na autocomposição? Simplesmente uma coisa, o poder de decisão. Na heterocomposição, esse terceiro ele tem um poder de decisão. Ele consegue chegar lá e colocar sua vontade sobre a vontade das partes, tranquilamente. Na autocomposição, não, porque o mediador e o conciliador não conseguem tomar uma decisão. Ele está ali para homologar, ele está ali para acompanhar, ele está ali para direcionar as partes para que as partes mesmo cheguem a um acordo. Mas o juiz, né, que ele tem na heterocomposição, ele não age como mediador, porque a vontade do juiz é que vai ser observada no final. Tá? Ou seja, a sua decisão, tá, é que vai ser observada no final. E a vontade que eu falo não quer dizer que o juiz vai agir com imparcialidade. A vontade aqui é no sentido da sua decisão. Vai ser opor a dos outros. Então, eu tenho uma situação A, uma situação B, o juiz está acima das partes, mas ao mesmo tempo ele está equidistante às partes, como se fosse uma triangulação. Mas ele está acima, porque a sua decisão, a sua vontade vai se opor sobre os que estão na base do triângulo, que são reclamante e reclamado. Então veja, por isso que ele se posiciona acima, porque a sua decisão ela é, tá, carregada de imposição, é um cumpra-se, tá? Então temos aí essas formas de solução de conflitos e as que são mais presentes, né, é a autocomposição e a heterocomposição. A autocomposição acontece muito também de forma extrajudicial, fora do processo ou extraprocessual, mas também pode ocorrer dentro de um processo nos centros de conciliações que temos aí na Justiça do Trabalho. Já a heterocomposição, você consegue perceber mais nas ações, quando tem a presença do Estado, o juiz, tomando as decisões e a sua vontade, a sua decisão prevalecendo sobre a vontade das partes. Bom, temos também um instituto chamado negociação coletiva do trabalho. E a negociação coletiva do trabalho, presente nos conflitos trabalhistas, é uma forma primária de obter, tá, de uma pessoa, de outra pessoa, uma solução que vá atender os dois lados. Tá? Então, se A quer 100, B quer 100, dá 50 para cada um. Ou seja, fica uma coisa mais equilibrada. As partes elas tentam aproximar entendimentos, tentando chegar ao meio termo, tentando chegar num equilíbrio. Então, senhores, para proceder com essa negociação coletiva, nós temos a figura dos sindicatos e também temos a figura das empresas. E pode também ser sindicato dos empresários, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, quem não tem representação sindical também pode participar de uma negociação coletiva.
e também não podem se recusar a cumprir uma negociação coletiva. Está disposto lá no artigo 616 da própria CLT. Então, vejam, nós temos algumas formas de classificação das negociações coletivas do trabalho. Temos a negociação segundo a legitimação, tá? Tem que ser feita quando o tipo de legitimação para as negociações coletivas. Há uma distinção, tá? Quanto aos tipos de legitimação para as negociações coletivas. Tá? Temos a negociação segundo os sujeitos, ou seja, as partes da negociação coletiva devem ser aquelas que, segundo a lei ou a convenção, representam os interesses de sua categoria. E, por fim, nós temos a forma de intervenção, ou seja, a indicação dos sujeitos implica forma de sua intervenção. Tá? Será sindical quando agente representativo de classe profissional for um sindicato, será federação ou será uma confederação. Tá? Então, senhores, ela pode ser também direta e unilateral, quando a negociação foi efetuada pela comissão de trabalhadores, por um ou mais trabalhadores cujo representante tenha sido devidamente designado ou eleito, sempre que houver recusa das entidades sindicais em negociar ou quando não existir sindicato. Então, fica aquela questão que eu já respondo, e se o trabalhador não tiver um sindicato da sua categoria, ou não for representado pelo sindicato, o sindicato se não, lavo minhas mãos, não quero participar dessa negociação, que não pode, porque constitucionalmente ele tem que participar. Mas como fica esse trabalhador que não é representado por um sindicato ou simplesmente o sindicato se negou de entrar com a negociação coletiva? Ele pode formar o que temos aí uma comissão de trabalhadores, por um ou mais trabalhadores, e vão escolher dentre eles um representante, e esse representante vai à frente de toda aquela coletividade, tá? Não é muito comum isso acontecer porque sindicatos existem praticamente em quase todos os municípios. Bom, temos algumas formas extrajudiciais de solucionar esses conflitos, tá? E uma delas é a figura da conciliação extraprocessual ou conciliação extrajudicial, tá? A palavra conciliação vem do latim conciliatione e significa ato ou efeito de conciliar, ajuste, acordo ou harmonização de pessoas desavindas, congraçamento, união, composição ou combinação. Temos também a mediação, que corresponde ao instrumento pelo qual um terceiro não envolvido no conflito estimula as partes ao compromisso, à tolerância ou acordo, evitando-se a ruptura das relações da negociação. Então, senhores, a diferença entre a mediação e a conciliação, como eu já falei, não é sobre a passividade ou não, e sim no que o conciliador e o mediador podem fazer. Tá? O conciliador orienta a composição de forma equitativa, tá? E o mediador ele faz acordos, mas em conformidade com diretrizes próprias e um pouco mais técnica que o conciliador. Tá? Ou seja, ele tem a tendência de se colocar superpartes acima da parte ultrapartes, tá? Mas ele não pode ter um efeito decisivo, porque senão ele seria um árbitro. Tá? Um juiz arbitral estaria exercendo a arbitragem. Ele não pode fazer isso. Ele é um mediador. Ok? Então, temos também outra forma extrajudicial de solucionar esses conflitos coletivos de trabalho, que é justamente a arbitragem, que é uma forma alternativa de solução de conflitos de interesse, onde são resolvidos pela participação de uma terceira pessoa, tá? Que é o árbitro, tendo sido esta modalidade de resolução e solução de conflitos pactuada pelas próprias partes, são as partes que escolhem e nomeiam aquele árbitro, tá? E colocam, podem até estar no próprio contrato, o contrato de trabalho pode ter a previsão de que as partes vão escolher um juiz, um árbitro, para solucionar os conflitos, tá? E aí, senhores, voluntariamente essas pessoas, o empregado e o empregador, eles vão solucionar eventuais conflitos através da arbitragem, tá? Desde que estejam em jogo direitos patrimoniais e direitos disponíveis, tá? Conforme o artigo 1º da Lei 9307/96. Eu não posso levar para um tribunal arbitral, não posso levar para um juiz arbitral, não posso levar para a arbitragem direitos que são considerados indisponíveis. Não, só posso levar para eles direitos considerados patrimoniais e direitos considerados disponíveis, ou seja, que a pessoa pode livremente dispor, não há nenhum empecilho legal. Mas prestem muita atenção, porque o direito do trabalho, ele é um direito unitário, ele tem normas de direito público, como também tem normas de direito privado, então é preciso prestar
muita atenção com relação a isso, tá? Se tiver direitos indisponíveis, eu não posso proceder com arbitragem para resolver os meus problemas. Temos também outra coisa bem interessante, que é o famoso TAC, ou Termo de Ajuste de Conduta, aí fruto de uma lei de 1985, a mesma lei que disciplinou a ação civil pública, que autorizou a órgãos públicos legitimados tomarem dos interessados compromisso de ajustamento da sua conduta às exigências legais, dando ao TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, eficácia de título executivo extrajudicial. Então, o TAC acaba se tornando um título executivo extrajudicial, ok? E tem como pressuposto o reconhecimento implícito da ilegalidade pela empresa e de forma explícita a promessa de que sua conduta vai se ajustar aos termos que eles vão ter, tá? Nesse ajuste de conduta. Então veja que começa com praticamente é quase uma confissão de que a empresa reconhece a sua ilegalidade e decide ajustar a sua conduta. Talvez por isso o nome seja termo de ajuste de conduta. Ela vai ajustar a sua conduta através de um documento em que vai colocar qual vai ser sua conduta dali em diante e assinar esse documento, que vai constar como título executivo extrajudicial. Tá? E temos também a convenção e o acordo coletivo. O acordo coletivo de trabalho é um negócio jurídico, também extrajudicial, a justiça não vai intervir nisso, efetuado entre sindicato dos empregados de uma ou mais empresa, tá? Onde se estabelecem condições de trabalho, obrigando as partes, empregadores e empregados, que são os acordantes, dentro do período de vigência determinado e na base territorial da sua categoria, texto do artigo 611, parágrafo 1º da CLT. Então vejam que suas cláusulas são comandos abstratos. Como assim abstratos? Aplicam-se a um grupo indeterminado. Não é aplicado a um caso concreto, é aplicado a um grupo indeterminado. Isso quer dizer, tá? Isso que quer dizer, no caso, a abstratividade aplica-se a várias pessoas e não somente a um grupo pré-determinado, tá? Por isso, tá? Por essa abstratividade que acordos coletivos ou convenções coletivas se assemelham à lei. Na verdade, se você pegar o princípio da aplicação da norma mais benéfica, o acordo ou convenção podem estar até acima da lei federal, desde que disponham sobre coisas melhores, a aplicação da norma mais benéfica. E aí, entre convenção e acordo coletivo, a própria CLT já basilou ali, já disse exatamente quem prevalece sobre quem, tá? Sempre que eu tiver interesse e sempre que eu tiver choque entre acordo coletivo e norma coletiva, convenção coletiva, perdão, a CLT determina que a convenção coletiva vai preponderar sobre o acordo coletivo, tá? Visando o cumprimento da norma mais favorável. Porém, se o acordo coletivo for mais favorável, este vai prevalecer. Por quê? Apesar da CLT ter dito que o acordo coletivo ele prevalece, tá? Ele prevalece sobre a convenção coletiva, eu não posso deixar de lado jamais, tá? Que eu tenho que observar o princípio da norma mais benéfica, tá? E já tem julgados do TST sobre isso. A CLT diz, com a reforma trabalhista, que o acordo coletivo prevalecerá sobre a convenção coletiva. Mas eu tenho que ter em observância o disposto que o TST já afirmou decisões e várias de que esse artigo da reforma trabalhista ele tem que observar o princípio da aplicação da norma mais benéfica. Não tem diferença. É interessante notar, tá, que o artigo 620 da CLT, com a reforma trabalhista, deixou bem claro, rápido e sucinto, quando disse: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Mas abriu uma discussão tremenda na doutrina, porque a convenção coletiva é um instrumento muito mais amplo do que o acordo coletivo.
Maurício Godin é um dos defensores de que a convenção é superior ao acordo coletivo. Mas o texto legal da reforma trabalhista é claro, artigo 620 da CLT. Os termos estipulados em acordo coletivo prevalecerão sobre as normas estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Mas preste muita atenção, desde que em consonância com o princípio da aplicação da norma mais benéfica. Então, tem entendimentos jurisprudenciais do TST de que a norma mais benéfica ainda vai prevalecer, mesmo que o acordo diga alguma coisa e a convenção diga outra, e o artigo 620 da CLT é bem claro ao informar que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção. Eu ainda observo o princípio da norma mais benéfica. Se o acordo coletivo não for mais benéfico que a convenção coletiva, eu vou aplicar a convenção, ao contrário do artigo 620 da CLT. O que está causando aí uma imensa discussão doutrinária a respeito. Tá? E aí, senhores, de acordo com os artigos 613 e 614 da CLT, para a validade de um convênio coletivo, é necessário que ele seja escrito, que conste o prazo de vigência, máximo de 2 anos, que a negociação coletiva seja autorizada por assembleia sindical, respeitando o quórum mínimo da assembleia, que seja feito um depósito de uma via do instrumento coletivo na delegacia, então, ou no Ministério do Trabalho, hoje ligado ao Ministério da Economia, bem como fixação na empresa de cópias dos ajustes normativos, para que todos os trabalhadores tenham ciência. Então vejam que existem algumas características. Estão no artigo 613 que eu vou ler. 613. As convenções dos acordos coletivos deverão conter obrigatoriamente designação dos sindicatos conveniente e das empresas acordantes, prazo de vigência, máximo 2 anos, categorias ou classes trabalhadoras abrangidas, condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho, normas para a conciliação das divergências sugeridas, disposição sobre o processo de prorrogação e direitos e deveres dos empregados e empresas, penalidade para os sindicatos convenientes e empregados e as empresas caso violem o dispositivo. A convenção e o acordo serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quanto forem os sindicatos convenientes e tantas vias quanto forem as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. O sindicato conveniente e as empresas acordantes promoverão conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo para fim de registro e arquivo no Departamento Nacional do Trabalho e, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. As convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos aos órgãos. Cópias autênticas das convenções e acordos deverão ser afixadas de modo visível pelos sindicatos convenientes nas sedes dos sindicatos e também no estabelecimento das empresas, dentro de 5 dias, e não será permitido estipular a duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos. É vedada a outra atividade. Então veja aí que eu tenho um prazo máximo de 2 anos. Essas são as regras contidas no artigo 613 até o 614. Quem são então as partes legitimadas para propor esse acordo ou convenção coletiva? O artigo 611 da CLT ele é bem claro. Apenas os sindicatos podem celebrar a convenção coletiva. As federações e confederações elas podem só quando não tiver sindicatos naquela base territorial. Caso ali de confederações ou federações organizadas. Então veja que é uma competência do sindicato. As federações e confederações só vão realizar acordos e convenções coletivas se não existir sindicato naquela região. Ok? E aí, senhores, a reforma trabalhista ela dificultou ao máximo a intervenção do Poder Judiciário na validade das normas coletivas, limitando a atuação do mesmo, adotando o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, dando maior segurança às convenções. Então, o que quer dizer? Com a reforma trabalhista, os sindicatos, as decisões, os seus convenções de acordo coletivo não vão ter ali uma intervenção muito direta da própria justiça. Ele ficou um pouco mais restrito. Redação aí do artigo 611-A da própria CLT, quando diz:
A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser. Aí ele diz sobre o que vai dispor a convenção e o acordo coletivo. O pacto quanto à jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo interjornada, adesão ao programa de seguro-emprego, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluindo as gorjetas, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia do feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes salubres, prêmio de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programa de incentivo, participação nos lucros ou resultados da empresa. Então vejam que o artigo 611-A, ele já traz aí mais ou menos o que vai constar no meu termo o acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, o que pode dispor. Mas o que diz o artigo 8º? Então, o que diz o artigo 8º, parágrafo 3º, artigo 8º da CLT? O parágrafo 1º do artigo 611, ele diz que no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º. Ou seja, os dois artigos acabam, de certa forma, se interligando. Tá? Mas o que diz no artigo 8º, parágrafo 3º? O artigo 8º fala que as autoridades administrativas, a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito trabalhado, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular vai prevalecer sobre o interesse público. E o parágrafo 3º diz: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico respeitado o artigo 104 do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Mas o que diz então o artigo 104 do Código Civil? Bom, o artigo 104 do Código Civil fala exatamente dos requisitos da celebração do negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito possível e forma prescrita ou não determinada em lei. Então vejam que o artigo 104 do Código Civil, ele fala da validade do negócio jurídico. Resumindo, a Justiça só vai analisar nos acordos ou convenções coletivas a validade do negócio jurídico, não cabendo mais analisar o mérito. Vejam que há uma intervenção mínima do Poder Judiciário Trabalhista agora nos acordos ou convenções coletivas. Foi dada aí uma autonomia maior aos sindicatos. Bom, eram essas considerações preliminares que eu tinha para falar sobre o Instituto dos Dissídios Coletivos. Ainda vamos tratar muito sobre isso. Foi só uma breve apresentação, na verdade, continuação da aula passada, que tratamos de questões de dissídios coletivos. E aí entramos para conflitos coletivos de trabalho e suas formas de resolução. Lembrando aí que existem vários instrumentos de autocomposição ou heterocomposição que podem ser utilizados. Em especial, tá? Temos o acordo e a convenção coletiva que sofreram algumas mudanças com relação à reforma trabalhista. Lembrando que o judiciário agora ele tem uma intervenção bem menor do que antes com a reforma trabalhista, cabendo analisar em um acordo ou convenção coletiva somente os aspectos relativos à validade do negócio jurídico que estão no artigo 104 do Código Civil. Se você ficou com dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Até a nossa próxima aula.